continuar falando essa parte dos índios e a marcha para o oeste, você vai lá na página 199. Pega aí seu livro, na página 199, Indígenas e a marcha para o oeste. Vou ler aí esse parágrafo que fala. Outro fator que estimulou o deslocamento dos imigrantes estadunidenses brancos foi a instituição de uma lei que dizia o seguinte, que determinava que qualquer pessoa que se apossasse de uma propriedade ou ocupasse no mínimo 5 anos passava a ser proprietário. Então as pessoas, meu filho, baseado nessa lei, caíram para cima da terra dos índios. O objetivo dessa lei era ocupar o interior do país. Ela, no entanto, não considerava que os indígenas viviam no oeste dos Estados Unidos e tivessem propriedade sobre essa terra que ocupavam. Assim, legitimou a expulsão e o massacre dos indígenas na marcha para o oeste. Era como se o oeste não tivesse dono. Você chegasse lá na terra, ocupasse, e aí ficasse mais de 5 anos, a terra era sua. Isso estimulou o massacre dos homens brancos sobre os índios, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho, lá na página 200, sobre as tensões envolvendo os estados do norte e do sul. Lembra que eu falei com vocês que desde o início da colonização, as colônias do norte e do sul tinham características diferentes? Pois bem, quando surgiu o país Estados Unidos, os estados do norte e os estados do sul também continuou com a característica diferente e cada vez mais acentuada. O norte era industrializado e o sul já era mais rural, já era mais voltado para exportação, produtos agrícolas. O norte era livre, contra a escravidão, e o sul era a favor da escravidão. Isso, gente, era assim, ó, a pólvora para ter uma guerra. E foi isso que aconteceu. Uma guerra entre os estados do norte e os estados do sul. O nome dessa guerra é Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão está lá na página 201. Também é chamada de Guerra Civil. Por quê? É uma guerra entre a população dos Estados Unidos, entre eles mesmos. O norte contra a escravidão, a favor da industrialização, e o sul a favor da escravidão e contra a industrialização. Isso aí, minha filha, entrou em guerra. E, inicialmente, mesmo o norte sendo industrializado, o sul que tinha as melhores armas, porque o sul tinha os xerifes, os generais, os melhores generais que lideravam os combates, tá? Então, o sul sempre tinha mais vantagem. O sul que era a favor da escravidão, de início tinha mais vantagem na guerra sobre o norte. O que fez o sul perder foi porque os nortes usaram navios para bloquear a chegada de mantimentos para o sul. E o sul enfraqueceu. Eles usaram navios na parte do litoral para nenhum suplemento chegar para o sul. Isso enfraqueceu o sul e o norte venceu a Guerra de Secessão, que é a guerra entre os estados do norte e estados do sul dos Estados Unidos. O norte vence. E ao vencer, ele acaba com a escravidão nos Estados Unidos. Foi criado a 13ª emenda constitucional, porque lá já tinha 12 emendas constitucionais. E foi criada a 13ª emenda, e nessa emenda determinava o fim da escravidão nos Estados Unidos. E o que acontece? O presidente da época era Abraham Lincoln. Abraham Lincoln é o presidente que determinou o fim da escravidão nos Estados Unidos. Logo depois ele foi assassinado, tá? Por um branco. E aí, Abraham Lincoln, porque ele também tocava música em bares, ele também era um artista. E um dia que ele estava tocando uma música, e aí um homem branco chegou, chamou ele e matou o presidente Abraham Lincoln. E aí, gente, outra coisa importante para se falar sobre essa separação é que depois, mesmo com o fim da escravidão nos Estados Unidos, ainda continuou. Até hoje existe bairros muito preconceituosos, bairros que sofrem uma segregação, ou seja, uma separação, tá? Onde tem bairro predominantemente de pessoas negras. E a gente viu recentemente aquele caso, né, do John, que foi assassinado pelo policial branco, né? E tem outros eventos também que a gente está vendo constantemente
essa questão do racismo presente lá nos Estados Unidos, e bem forte. E essa segregação, essa separação que existe entre brancos e negros. E também lá surge o KKK. Aqui no Brasil a gente conhece como KKK. KKK era um grupo racista que surgiu depois do fim da escravidão. Essas pessoas aqui, ó, com essas roupas, eles representam o Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, que era um grupo racista formado por brancos, que usavam essas roupas de carrasco e saíam às ruas, e se encontrasse algum negro, eles espancavam, levavam até a morte, né? Esse grupo, ele é proibido, tá? Lá nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, mas até hoje tem adepto desse KKK, o KKK, Ku Klux Klan, que é um grupo racista e preconceituoso que permanece até hoje, tá bom? E então, gente, vocês vão fazer o exercício que começa lá na página 198. Todo o exercício da página 198 até a 204 é para fazer, beleza? E tem também, gente, a correção da revisão. Eu passei uma revisão para vocês estão lembrados? No dia 14 do 5. No dia 14 do 5, passei uma revisão. Essa revisão é lá do começo da matéria. Fala sobre o período regencial. Vamos fazer essa correção? Quem não imprimiu, por favor, vai lá, abre a revisão no computador, no seu telefone, e as respostas no caderno. Vamos lá. Período regencial. Gente, no período regencial foi criada a Guarda Nacional. A Guarda Nacional era a elite. Eu estou na revisão, tá, gente? Dia 14 do 5. Era formado pela elite, essa Guarda Nacional. Lembra que eu falei para vocês que no período regencial o Exército não tinha esse prestígio que tem hoje, não. O Exército ganha esse prestígio com a Guerra do Paraguai, que vai vir ainda aí, tá? Até então, quem mandava no Brasil era a Guarda Nacional. Aí tem um textinho que mostra a importância da Guarda Nacional. Aí vocês vão falar, qual é a importância? Ela era uma guarda, uma tropa baseada na ocupação de uma hierarquia militar. Ela servia, afirmava... ela era, gente, que tinha como base... É uma espécie de milícia, né? De homens armados, donos de escravos, senhores de terra. Isso, eles eram chamados até de coronéis. E a principal importância dela era para manter a ordem, né? E manter a elite no poder, já que eles eram formados por a elite. Quem formava a Guarda Nacional, acabei de falar, ó, a letra B. Senhores de terra, senhores de escravos, grandes fazendeiros. Era uma guarda formada pela elite. No número 2, está perguntando, tinha partidos políticos, né? No período regencial. Qual era aquele partido que defendia o retorno de Dom Pedro I? Lembra que no período regencial, Dom Pedro I foi embora e deixou o filho dele de 5 anos que não podia governar. Aí por isso que os regentes governaram. Qual era o partido que defendia o retorno de Dom Pedro? Gente, retorno, restauradores, tá? Restauradores, letra C. No número 3, eu usei algumas palavras que fazem parte do período regencial. Abdicação é quando Dom Pedro abdicou, deixou o trono para o seu filho Dom Pedro II, que tinha 5 anos. Regente eram aquelas pessoas que governaram o Brasil durante o período que Dom Pedro II não podia por causa da minoridade, que ele era menor de idade. Liberais, exaltado era um partido. Era exaltado porque eles queriam a república. E os moderados, os de liberais moderados, é porque eles até queriam alguma mudança, mas respeitavam a monarquia, não eram tão radicais. Aí você tinha que relacionar, e a relação correta é a letra B. B, tá? Do número 4. No número 5, tem uma parlenda, né? Uma quadrinha, né? Que fala assim, queremos Dom Pedro II, ainda que não tenha idade. A nação dispensa a lei. Viva a maioridade. Essa quadrinha tá falando de quê, gente? Do golpe da maioridade, lembra? Ainda que não tenha idade, porque Dom Pedro tinha 14 anos de idade, quando foi feito o golpe. A diminuição da maioridade no Brasil justamente para ele assumir o poder. Agora vocês me digam, por que Dom Pedro II recebia tanto apoio para assumir o Brasil nos anos de 1840? Com 14 anos de idade, por que ele recebia esse apoio? Gente, porque o período
O período regencial foi um período de grande instabilidade política, grande instabilidade social, várias revoltas. Lembra? Cabanagem, Farroupilha, Sabinadas, são as revoltas do período regencial. Então, é um período de grande estabilidade. As pessoas não confiavam no governo desses regentes. Então, por isso que se apoiava o golpe da maioridade. Por isso que se apoiava o que Dom Pedro, que achava o seguinte: se um governante legítimo governar o Brasil, vai dar uma estagnada nessa estabilidade. E foi isso que aconteceu. Ele conseguiu, tá bom? Então, é isso. Pessoal, não esquece do portal. Fazer o exercício no portal. Concluir o livro. Semana que vem eu mando a correção, tá? Beijo. Tchau, galera.